E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero convidar vocês a pensar na nossa galáxia, a Via Láctea, de um jeito um pouco diferente. Não como um lugar calmo e sereno, mas como um palco para um drama de proporções cósmicas, com uma violência que a gente mal consegue imaginar. Vamos nessa? Sabe, quando a gente olha para o céu, parece que está tudo em ordem, né? O nosso Sol, por exemplo, está numa viagem incrível, girando ao redor do centro da galáxia. E não é devagar, não. Ele está a uns 800 mil quilômetros por hora. Mesmo com essa velocidade toda, ele está preso, amarrado pela gravidade, dançando no mesmo ritmo de bilhões de outras estrelas. Mas e se eu te dissesse que existem estrelas que simplesmente não seguem essa dança? Estrelas que arrebentaram as correntes, que foram literalmente chutadas para fora desse baile cósmico com uma força tão absurda que elas nunca mais vão voltar. É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Nós vamos seguir o rastro desses exilados do cosmos, os corredores mais rápidos do universo. A gente está falando das estrelas hipervelozes. Para a gente entender o que torna essas estrelas tão especiais, a gente precisa sacar o que hiperveloz realmente significa. Afinal, não é só sobre ser rápido. Tem um detalhe crucial aí. E olha só que diferença brutal. O nosso Sol, voando a quase 1 milhão de quilômetros por hora, continua preso. Agora, uma estrela hiperveloz? Esquece. A gente está falando de mais de 2 milhões e meio de quilômetros por hora. Essa velocidade significa que é uma viagem só de ida, sem chance de retorno, porque ela atingiu uma marca muito importante. Essa marca se chama velocidade de escape. Pensa assim, você quer lançar um foguete da Terra. Se ele for lento demais, ele cai de volta. Na velocidade certa, ele entra em órbita, fica ali gerando. Mas, se você lançar com a velocidade de escape, que aqui da Terra é mais de 40 mil quilômetros por hora, já era. Ele vai embora para sempre. Uma estrela hiperveloz é exatamente isso, só que na escala da galáxia inteira. Tá, mas como foi que a gente descobriu esses foguetes cósmicos? Por muito tempo, eles eram só uma teoria, uma ideia fascinante na cabeça de um físico. Tudo começou em 1988. O físico Jack Hughes se perguntou: o que aconteceria se um par de estrelas passasse perto demais do buraco negro gigante no centro da nossa galáxia? A matemática dele previu um resultado espetacular. Mas, por quase 20 anos, ficou por isso mesmo, uma teoria no papel. Até que, em 2005, uns astrônomos, meio que sem querer, acharam uma coisa que simplesmente não deveria existir. A estrela que eles encontraram, a HVS-1, estava viajando nessa velocidade absurda. Era mais que o dobro do necessário para ela fugir da galáxia para sempre. E a prova definitiva, a cereja do bolo, quando eles traçaram o caminho dela de volta, a trajetória apontava direitinho para o centro da Via Láctea. A teoria do Jack Hughes estava certa. Então, qual é a máquina que consegue criar um projétil cósmico desses? A resposta é um dos eventos mais violentos que a gente pode imaginar: o estilingue gravitacional. Vamos ver o passo a passo dessa brutalidade. Primeiro, imagina um par de estrelas, uma girando em volta da outra, que por um azar tremendo se aproxima demais do Sagitário A Estrela, o nosso buraco negro supermassivo. Segundo, a gravidade do buraco negro é tão intensa que ela age como uma cunha, rasgando o par de estrelas ao meio. E por último, o momento decisivo. Uma das estrelas perde sua energia e é capturada, sendo forçada a orbitar o buraco negro. Mas essa energia toda não desaparece. Ela é transferida para outra estrela que é arremessada para longe como uma pedra no estilingue. E essa citação aqui, cara, ela resume a coisa toda de um jeito quase poético. É uma troca de energia violenta, inimaginável. Uma estrela é condenada enquanto a outra ganha a liberdade, se tornando uma exilada para sempre. Uma estrela hiperveloz. A origem delas é violenta, é fascinante. Mas a história não para por aí, não. Essas estrelas são muito mais do que só uns acidentes bizarros do universo. Na verdade, elas são ferramentas científicas de valor imenso. A resposta é que elas não são apenas velocistas. Elas são, na prática, sondas de investigação. São mensageiras que foram lançadas do lugar mais misterioso e inacessível da nossa própria galáxia. Estudando a viagem delas, a gente consegue deduzir coisas sobre o próprio buraco negro, o Sagitário A Estrela. Mais incrível ainda,
Enquanto elas viajam, a gravidade da matéria escura, que a gente não consegue ver, entorta sutilmente a trajetória delas. Medindo essa curvinha, a gente consegue mapear onde está essa matéria invisível. E por fim, a luz que elas emitem funciona como uma cápsula do tempo, nos contando como são as estrelas que nascem lá no centro caótico da galáxia. E as provas não param de aparecer. Em 2019, os cientistas acharam a S5HVS1 se movendo a quase 6 milhões de quilômetros por hora. A trajetória dela é tão precisa, apontando diretamente para o Sagitário A estrela, que é a prova mais clara que a gente tem de que esse mecanismo de estilingue é real e está rolando agora mesmo. Mas vamos mudar o foco agora para o final da história de uma dessas estrelas. O que acontece com ela depois de ser expulsa de casa? A jornada dela é uma das mais solitárias que o universo pode oferecer. Depois que ela escapa da gravidade da Via Láctea, a estrela entra no espaço intergaláctico. É o vazio quase absoluto que existe entre as galáxias. Ela vai viajar por essa escuridão por bilhões de anos. Um pontinho de luz solitário num oceano de nada. E aí, uma hora, o fim chega. Se for uma estrela gigante, ela explode numa supernova solitária, um último flash de luz no meio do vazio. Se for menor, ela simplesmente apaga. Vira uma anã branca e depois uma anã negra, fria e completamente invisível. Um fim tão solitário quanto a sua jornada. E essa frase resume perfeitamente o arco trágico da vida dela. A mesma gravidade que mantém a nossa galáxia unida também é capaz de criar essas exiladas. Cada uma dessas estrelas, nessa fuga desesperada, carrega com ela os segredos do coração sombrio da nossa casa. As estrelas hipervelozes são um lembrete da natureza extrema do universo. Um lugar onde a calma e o caos vivem lado a lado. E elas deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Se a nossa galáxia é capaz de criar esses projéteis, o que mais ela está escondendo lá no seu centro misterioso e violento? Hoje a gente vai falar sobre fantasmas. Mas calma, não é do tipo que assombra a sua casa. A gente está falando de fantasmas, só que numa escala cósmica. Estruturas gigantescas, misteriosas e que talvez sejam as mais comuns em todo o universo. As galáxias fantasmas. Para pensar um pouco nisso. E se tudo que a gente consegue ver por aí, todas as estrelas, todas as galáxias brilhantes, for só uma fraçãozinha do que realmente existe? É essa pergunta que vai guiar a gente hoje nessa exploração pelos habitantes mais discretos do cosmos. Sabe quando a gente imagina uma galáxia, tipo a nossa Via Láctea, vem na cabeça aquela imagem de luz de uma coisa espetacular. A gente vê uma verdadeira cidade de estrelas super vibrante. E a teoria de como essas cidades cósmicas são construídas é até bem bonita, bem elegante. Beleza, então vamos entender como isso funciona. Tudo começa com um tipo de andaime invisível, feito de matéria escura. A gravidade disso é tão, mas tão forte que cria tipo um berço no cosmos. Aí, o gás que existe desde o início do universo é puxado para esse berço, ele vai esfriando e se juntando. E finalmente, pá! Esse gás todo colapsa em bilhões de pontinhos, e cada um deles se acende numa explosão de fusão nuclear. Pronto! As estrelas nasceram e a cidade cósmica se ilumina. Mas e aí que a coisa fica interessante. E se o andaime de matéria escura for construído, o gás estiver todo lá, prontinho, mas as estrelas simplesmente não acenderem? O que sobra? Uma estrutura com toda a massa ali, mas completamente invisível. Um eco silencioso do que ela poderia ter sido. Uma galáxia fantasma. Pois é, por muito tempo isso foi só teoria. Afinal, como é que você vai achar uma coisa que, por definição, quase não tem luz? A sacada genial foi parar de tentar olhar e começar a escutar o que o universo tinha para dizer. Então, como é que se caça um fantasma desses? A estratégia teve que ser completamente diferente. Os nossos olhos cósmicos, os telescópios que a gente conhece, são perfeitos para ver a luz das estrelas, o óbvio. Mas para achar essas galáxias, os astrônomos precisaram de ouvidos cósmicos, que são os radiotelescópios, capazes de ouvir aquilo que a gente não consegue enxergar. Tá, mas escutar o que exatamente? Um sinal bem específico. Acontece que o hidrogênio, o elemento mais básico do universo, mesmo frio e no escuro, solta um sinalzinho de rádio, bem fraquinho. É um sussurro cósmico que tem um comprimento de onda de exatos 21 centímetros. Essa era a pista, a impressão digital que os cientistas estavam caçando. E não é que em 2005 eles acharam.
Lá no aglomerado de Virgem, eles detectaram uma nuvem gigante de hidrogênio girando direitinho como uma galáxia, com massa para ser uma. Mas aí veio o choque. Quando apontaram os telescópios normais para lá, nada. Nadinha. Nenhuma estrela. Essa era a Virgo H21, a primeira candidata séria a ser uma galáxia escura de verdade. Essa descoberta foi só o começo. Abriu a porteira pra gente achar outros tipos de fantasmas. E um dos tipos mais malucos que a gente encontrou são as galáxias ultra-rifusas, ou UDGs, para facilitar. Imagina só, uma galáxia do mesmo tamanho da nossa Via Láctea, mas com, sei lá, 100, talvez 1000 vezes menos estrelas. Elas são tão espalhadas que a galáxia inteira fica quase transparente. Ela é tão etérea que você consegue literalmente ver o que tem atrás dela. É um fantasma cósmico na definição da palavra. E é aqui que o negócio fica bizarro de vez. Vamos pegar a Dragonfly 44 de exemplo. Os astrônomos foram medir a velocidade das poucas estrelinhas que ela tem e descobriram uma coisa que não fazia o menor sentido. A velocidade delas é tão alta que a gravidade das estrelas que a gente vê não seria nunca suficiente para segurar tudo junto. Elas deveriam ter saído voando pelo espaço há muito tempo. Qual a única explicação? Tinha que ter uma quantidade absurda de massa ali que a gente não estava vendo. E quando botaram na ponta do lápis, o resultado foi de cair o queixo. 99,99% da massa daquela galáxia é matéria escura. Essa frase aqui, cara, resume tudo. É como se a alma da cidade, a estrutura, a fundação, estivesse toda lá. Mas os prédios, as luzes, as estrelas, esses nunca foram construídos. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Por que essas galáxias existem? Por que algumas simplesmente não acendem? Basicamente, a investigação tem 2 suspeitos principais na mira. A primeira hipótese é tipo uma falha de fabricação. É como se fossem projetos de galáxia que deram errado. O gás lá dentro talvez estivesse quente demais ou espalhado demais e nunca deu a liga para formar estrelas. Já a outra teoria é bem mais dramática. Elas seriam vítimas de um crime cósmico. Teriam nascido normais, mas deram um azar de passar perto demais de uma galáxia gigante que agiu como um predador e literalmente arrancou o gás e as estrelas dela no processo. Só que essa busca toda por galáxias feitas de matéria escura acabou levando a gente para uma das descobertas mais doidas da astronomia moderna. Uma coisa que, sério, virou o jogo de ponta cabeça. Então se prepara, porque agora a gente vai quebrar a regra número 1 da formação de galáxias. E se aquele andaime de matéria escura, a base de tudo, na verdade, não for sempre obrigatório? Olha só essa história. Em 2018, uma equipe de astrônomos estava de olho nessa galáxia aqui, a NGC 1052 DF2. E eles notaram uma coisa que, segundo o manual, simplesmente não podia existir. Ao medir o movimento das estrelas, eles perceberam que faltava alguma coisa ali. E o que faltava? Justamente, a matéria escura. Praticamente não tinha. Lembra da Dragonfly 44, que era 99,99% matéria escura? Então, a DF2 é o extremo oposto. É o antifantasma. É uma galáxia feita só do que a gente vê. Uma galáxia que, sei lá como, se construiu sem precisar daquele andaime fundamental. E agora vem a grande ironia da história. Achar uma galáxia sem matéria escura parece que invalida tudo, né? Mas, na verdade, só fortalece a ideia das galáxias fantasmas. Por quê? Pensa bem. Isso prova que matéria escura e matéria normal não são casadas. Elas são coisas diferentes que podem ser separadas. E se dá para ter uma galáxia sem matéria escura, então faz todo sentido poder ter uma galáxia feita só de matéria escura. Tudo isso junto está mudando completamente o jeito que a gente enxerga o universo. Mostra que o que a gente vê, a parte brilhante, é só a pontinha do iceberg cósmico. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa que todas as galáxias lindas que a gente vê nas fotos são só espuma. A espuma na crista das ondas de um oceano imenso e escuro de matéria escura, que forma a verdadeira estrutura de tudo. Tá. E no final das contas, por que a gente deve se importar com esses fantasmas cósmicos? Primeiro, porque são laboratórios perfeitos para a gente finalmente entender o que diabos é a matéria escura. Segundo, porque eles forçam a gente a repensar e melhorar nossos modelos sobre o universo. Eles mostram a nossa própria cegueira cósmica, sabe? A gente só evoluiu para ver uma fatia minúscula da realidade. E, talvez o mais incrível,
Eles sugerem que o universo é muito, mas muito mais cheio do que a gente imaginava. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Agora que a gente está começando a aprender a enxergar no escuro, o que mais está escondido lá fora esperando para ser descoberto? A verdade é que a maior parte do universo é invisível, e a nossa aventura para mapear esse escuro, bom, ela está só começando. Olá! Hoje a gente vai falar de uma das maiores fantasias da humanidade, sabe? A de quebrar duas correntes que prendem a gente, a distância e o tempo. Pensa só, e se você pudesse dar um passo e de repente, pá, tá em outra galáxia? Tipo em Andrômeda. Ou que tal viajar no tempo e lá ver os dinossauros de perto? Ou dar um pulo no futuro para conhecer seus tataranetos? Coisa de filme, né? Bom, talvez não. Pois é. E se eu te contasse que a pista para isso está escondida na teoria mais importante que a gente tem sobre o universo? A relatividade geral de Einstein. A ideia não é ir mais rápido que a luz. Isso não dá. O truque, que é genial, é outro. Em vez de cruzar o espaço, a gente dobra ele. Beleza. Para a gente entender como um atalho desse seria possível, primeiro a gente precisa entender o campo de jogo, onde tudo acontece. E esse mapa do universo, o tecido da realidade, ele é bem mais esquisito e maleável do que a gente imagina. Olha só, antigamente a gente pensava que o espaço era, o espaço, e o tempo era o tempo, duas coisas separadas. Aí vem Einstein e vira tudo de cabeça para baixo. Ele mostrou que não, eles são uma coisa só, um tecido quadridimensional que ele chamou de espaço-tempo. E o mais doido, esse tecido não é rígido, ele estica, ele dobra, ele se contorce todo. A analogia clássica que é perfeita para entender isso é a da cama elástica. Imagina aí, o espaço-tempo é uma cama elástica gigante, bem esticadinha. Aí você vai lá e joga uma bola de boliche bem no meio. O que acontece? O tecido afunda, certo? Agora, se você rolar uma bolinha de gude aí perto, ela não vai mais reto. Ela vai cair naquela curva, seguindo o caminho que a bola de boliche criou. E aqui está a grande sacada. A gravidade não é uma força puxando a gente, como a gente aprende na escola. Não. O Sol, por ser gigante, ele afunda o espaço-tempo ao redor dele. E a Terra? Ela só está andando em linha reta, só que numa estrada curva. É isso. O que a gente sente como gravidade é a geometria do universo, é a forma dele. Ok, então a gente já sabe que a gravidade dobra o espaço. A pergunta que não quer calar é: o quanto dá para dobrar? Será que dá para dobrar tanto, mas tanto, a ponto de furar ele? De criar um túnel? É aqui, meu amigo, que a coisa começa a ficar séria e a ficção científica dá a mão para a ciência. Pois é, em 1935, o próprio Einstein e um colega dele, o Nathan Rosen, estavam lá fuçando nas equações da relatividade e encontraram uma solução matemática muito bizarra. Ela descrevia exatamente isso: um túnel, uma ponte ligando dois pontos do espaço-tempo. Era a primeira vez que um buraco de minhoca aparecia na teoria, o que eles chamaram de ponte de Einstein-Rosen. Para visualizar, pensa numa formiguinha andando numa folha de papel. Para ela ir de um canto para o outro, o caminho é bem longo, né? Ela tem que andar a folha inteira. Mas e se a gente que está aqui fora, numa outra dimensão, pegar essa folha, dobrar e furar com lápis? A formiguinha agora tem um atalho. Ela atravessa em 1 segundo. Buraco de minhoca seria isso. Um atalho através de uma dimensão extra, um túnel no tecido do espaço-tempo. Bom, parece a solução de todos os nossos problemas, né? Um jeito super elegante de driblar a distância. Mas sempre tem um mas. O universo tem umas regras bem chatas e essa ponte tinha um problema fatal. O problema é o seguinte: essa ponte de Einstein-Rosen é instável, tipo, muito instável. A garganta do buraco de minhoca, que é o túnel que liga as duas pontas, desmoronaria sobre si mesma. E não é que ela demoraria, seria quase instantâneo. É aquela história. Uma porta que bate na sua cara assim que você encosta na maçaneta. Pior que isso, a garganta se fecharia mais rápido que a velocidade da luz. Se um mísero fóton de luz tentasse passar, zoom, já era. O túnel colapsaria, esmagando qualquer coisa lá dentro. Por um bom tempo, parecia que os buracos de minhoca iam ficar só no papel mesmo. Uma curiosidade matemática e nada mais. E a história podia muito bem ter acabado aqui. Fim. Mas veio uma ajuda de um lugar que ninguém esperava.
Nos anos 80, a ficção científica deu uma cutucada na ciência e o debate voltou com tudo. A história é sensacional. O grande Carl Sagan estava escrevendo seu livro Contato e ele queria um jeito realista para a heroína viajar pelas estrelas. Nada de motor de dobra fajuto. Aí ele fez o que qualquer um faria. Ligou para o amigo dele, que por acaso era o Kip Thorne, um dos maiores físicos do mundo. O Thorne achou o desafio irado. Voltou para as equações e descobriu que sim, um buraco de minhoca podia ser estável. Mas precisava de um ingrediente especial. Uma coisa que parecia ficção científica pura. Esse ingrediente misterioso é a chamada matéria exótica. A lógica é bem simples, na verdade. Para a garganta do túnel não desmoronar, você precisa de algo para segurar as paredes, para escorar, certo? E esse algo teria que ter uma propriedade bizarra, uma gravidade negativa, uma antigravidade que empurra o espaço para fora em vez de puxar para dentro. Funciona exatamente ao contrário da matéria normal. A matéria que a gente conhece, tipo a do nosso planeta, tem energia positiva. Ela afunda o espaço-tempo para baixo. Lembra da bola de boliche? A matéria exótica teria energia negativa. Ela faria o oposto. Empurraria o espaço-tempo para cima, como se você estivesse soprando por baixo da cama elástica. Essa força que empurra para fora manteria o túnel aberto. E qual o problema? Bom, o problema é que a gente nunca viu esse troço. A física quântica até diz que pode existir por um piscar de olhos, em escalas minúsculas. Mas produzir isso em quantidade, ninguém faz a menor ideia de como. Ok, mas vamos sonhar um pouco. Imagina que uma civilização super avançada conseguiu criar essa tal de matéria exótica. Se você tem um buraco de minhoca estável e atravessável, aí, meu amigo, a coisa fica muito mais doida. Porque você não construiu só um atalho no espaço. Com um ajustezinho, você acabou de construir uma máquina do tempo. A receita é, teoricamente, claro, assustadoramente simples. Se liga. Passo 1. Você tem lá seu buraco de minhoca com uma boca aqui, a boca A, e outra lá, a boca B. Passo 2. Deixa a boca A parada aqui na Terra e pega a boca B e manda ela dar uma volta no espaço, numa nave super rápida, quase na velocidade da luz. Aí entra a mágica da relatividade de novo. O tempo passa mais devagar para quem está se movendo rápido. Então, quando a boca B voltar desse passeio aqui na Terra para a boca A, passaram-se, sei lá, 10 anos. Mas para a boca B que estava viajando, passou só 1 ano. Entendeu a jogada? Passo 3. A boca B, que está 1 ano mais velha, agora está conectada a um ponto que está 9 anos no passado da boca A. Você só precisa atravessar o túnel. Pronto, você abriu uma porta para o passado. E aí, claro, a gente abre a famosa caixa de Pandora da física, os paradoxos. Todo mundo já ouviu falar do mais famoso, o paradoxo do avô, né? E se você voltar no tempo e, sem querer, impedir seus avós de se conhecerem? Aí você não nasce. Mas se você não nasceu, como é que você voltou no tempo para começo de conversa? Dá um nó na cabeça, né? Então como é que a física tenta resolver esse rolo? Bom, basicamente tem 2 grandes correntes de pensamento. A primeira é o princípio da autoconsistência. Ele diz que o universo tem um sistema de segurança. Ele não deixa paradoxos acontecerem. Você não pode mudar o passado porque você nunca pôde. Tudo que você fizesse no passado já era parte da história desde o começo. A segunda ideia é ainda mais maluca, parece coisa de gibi. É a teoria dos muitos mundos. Ela diz que quando você volta e muda alguma coisa, você não está alterando a sua linha do tempo. Você está, na verdade, criando uma nova, um universo paralelo que se divide a partir daquele ponto. A sua linha do tempo original continua lá, intacta. Tá, então no fim das contas, qual é a real? Buracos de minhoca existem ou não? A resposta honesta é: a gente não sabe. Eles são uma solução perfeitamente válida nas contas do Einstein. A matemática funciona, mas eles dependem daquele ingrediente mágico, a matéria exótica, que a gente nem sabe se existe direito. Por enquanto eles são isso, uma possibilidade teórica fantástica, mas que continua só na teoria. Mas o legal de tudo isso é pensar na possibilidade, né? Isso mostra que a nossa realidade talvez seja muito mais complexa do que os nossos olhos veem. E se o universo for cheio de passagens secretas, de atalhos que a gente simplesmente ainda não descobriu como usar? E se um dia a história deixar de ser algo que a gente lê nos livros e passar a ser um destino de viagem? É, uma ideia de tirar o fôlego. A gente adora o mapa, né? Desde os exploradores antigos rabiscando continentes em pergaminhos, até hoje com cientistas desenhando o próprio cosmos. A gente tem essa obsessão por entender onde a gente está. E por quase 1 século, a gente achou que tinha um mapa definitivo do universo. Até que uma descoberta simplesmente rasgou esse mapa no meio. E olha,
Por quase 100 anos, a gente ficou muito, mas muito bom nisso. Nós criamos um mapa do universo que era super detalhado e, ao mesmo tempo, muito elegante. Um universo que fazia sentido, era organizado, previsível. E tudo parecia se encaixar direitinho nesse nosso mapa. Até que, em 2013, a gente encontrou uma coisa. Um monstro. Algo que, pelas nossas regras, não deveria existir. Algo que vivia do lado de fora do mapa. Grande demais para caber nele. Mas antes da gente conhecer esse monstro, a gente precisa entender o mapa que ele quebrou. E esse mapa tem um nome incrível: a Teia Cósmica. Dá uma olhada nisso. Que coisa espetacular! O universo não é só um monte de coisa jogada aleatoriamente. Ele tem essa estrutura que parece uma teia de aranha cósmica ou os neurônios do nosso cérebro. São filamentos de galáxias e matéria escura se esticando por distâncias absurdas, se cruzando em nós super densos e deixando no meio uns vazios gigantescos e escuros. E essa teia toda obedece a uma lei fundamental, quase uma constituição do universo, o princípio cosmológico. Basicamente, ele diz que se você se afastar o suficiente, o universo fica todo igualzinho, homogêneo. Por causa disso, existe um tamanho máximo para qualquer estrutura. E esse limite tem um nome sensacional: o fim da grandeza. E qual é o tamanho desse limite? Bom, segundo todos os nossos cálculos, toda a nossa física, nada no universo poderia ser maior do que 1,2 bilhão de anos-luz. É o máximo que a gravidade conseguiria juntar nesses 13,8 bilhões de anos que o universo existe. Guarda bem esse número. E por muito tempo, tudo que a gente encontrava respeitava esse limite. Era tudo bem comportado. Até, como eu falei, 2013. Foi quando um grupo de astrônomos, olhando para um pedacinho do céu, notou uma coisa estranha nos dados. Uma anomalia que apontava para um monstro. Mas, peraí, como é que você acha a maior coisa do universo? Você não tira uma foto, né? O truque é usar uma espécie de farol cósmico. As explosões de raios gama, ou GRBs, são as explosões mais brilhantes que existem. E como elas acontecem dentro de galáxias, a gente pode usar elas como se fossem alfinetes num mapa para ver onde a matéria está mais concentrada, mesmo a bilhões de anos-luz daqui. E foi exatamente o que uma equipe liderada por Stephen Horvath fez. Eles estavam mapeando esses alfinetes de luz, esperando que eles estivessem espalhados mais ou menos por igual. Mas o que eles viram foi isso aqui. Numa região específica do céu, na direção das constelações de Hércules e Corona Borealis, onde eles esperavam achar uns 5 GRBs no máximo, eles encontraram 14. A chance disso ser só uma coincidência era mínima. Essa concentração absurda de faróis cósmicos só podia significar uma coisa: eles estavam iluminando uma estrutura gigantesca por trás. Uma verdadeira muralha de galáxias. E quando eles calcularam o tamanho dela, o resultado foi simplesmente impossível. 10 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho estimado da grande muralha de Hércules Corona Borealis. Vamos só respirar um pouco para absorver esse número. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão. São 10 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. E para você ter uma ideia do que isso significa, pense assim: o diâmetro de todo o nosso universo observável é de uns 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, essa única estrutura ocupa mais de 10% do diâmetro de tudo que a gente consegue enxergar. É uma escala que a nossa mente mal consegue processar. Ok, mas por que isso é um problema tão grande? Por que essa muralha não é só uma descoberta fascinante, mas algo que, abala as estruturas da cosmologia? Bom, existem 2 motivos principais, e os 2 quebram leis fundamentais do espaço e do tempo. O primeiro problema, claro, é o tamanho. Lembra daquele limite de 1,2 bilhão de anos-luz que a gente falou? Então, a muralha HCB é quase 10 vezes maior. A diferença tão absurda que chega a ser cômica. É uma violação completa da regra. Eu adoro essa analogia porque ela é perfeita. A sua reação não ia ser, nossa, que pessoa alta. Ia ser, espera aí, tudo que a gente acha que sabe sobre biologia humana está completamente errado. É exatamente esse o sentimento dos cosmólogos quando olham para essa muralha. Mas o segundo problema é ainda mais profundo, mais bizarro. É o tempo. O universo tem 13,8 bilhões de anos de idade.
A luz, que é a coisa mais rápida que existe, levaria 10 bilhões de anos só para cruzar essa muralha de um lado ao outro. Como é que a gravidade, que é muito mais lenta, conseguiu construir uma coisa desse tamanho em tão pouco tempo? É como você achar uma floresta com árvores de 1000 anos numa ilha que só surgiu do mar há 100 anos. Simplesmente não deu tempo dela crescer. É claro que uma afirmação tão extraordinária como essa vai ser recebida com muita desconfiança. E a comunidade científica, fazendo o seu trabalho, reagiu com um ceticismo enorme. A grande pergunta é: essa muralha é real ou é só um fantasma nos dados? E as críticas são bem sérias, viu? Talvez esses GRBs não sejam marcadores tão bons assim. Pode ser que eles aconteçam mais em certos tipos de galáxias e isso cria uma ilusão. Outros cientistas usaram outras análises estatísticas e não acharam o sinal tão forte. Ou talvez seja só a nossa cabeça pregando uma peça na gente. Tem até um nome para isso que é genial: pareidolia cósmica. É a mesma coisa que faz a gente ver um rosto na Lua ou um animal numa nuvem. Nosso cérebro é programado para achar padrões. Será que a gente está só vendo uma muralha num monte de pontos aleatórios porque é isso que nosso cérebro faz? É uma possibilidade bem real. Só que tem um detalhe importante: a muralha HCB não está sozinha. Ela parece ser a integrante mais extrema de um clube de estruturas que não deveriam existir. Antes dela, a gente já tinha achado a Sloan Great Wall, que já raspava no limite. Depois veio a Huge LQG, com 4 bilhões de anos-luz. Parece que quanto mais fundo a gente olha, maiores são as coisas que a gente encontra e cada uma delas desafia o nosso mapa. Isso tudo leva a gente para a grande questão. Se essas coisas todas são reais, e aí? O que isso significa? Significa que a gente pode estar num momento parecido com o dos cartógrafos antigos, quando descobriram que a Terra não era plana? Talvez a gente tenha que pegar o nosso mapa atual do universo, amassar e jogar no lixo. Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? A existência dessas mega estruturas força a gente a questionar uma das nossas ideias mais básicas, a de que o universo em grande escala é todo igualzinho. E se ele não for? E se o nosso modelo padrão da cosmologia estiver incompleto ou, pior, errado? No fim das contas, não importa se é um fantasma estatístico ou a primeira prova de uma física totalmente nova. A grande muralha de Hércules Corona Borealis deixa a gente com aquele sentimento de uau! Ela é um lembrete de que o cosmos ainda tem segredos gigantescos para nos mostrar e que talvez o maior mistério não seja o que são as estrelas, mas sim como elas se organizam, formando continentes de galáxias tão grandes que eles simplesmente não cabem nos nossos mapas. E isso nos convida a continuar explorando. E se eu te dissesse que a base de tudo que a gente entende sobre o universo pode ter uma rachadura bem no meio? A ideia de que nosso lugar no cosmos não tem nada de especial, talvez, só talvez, esteja errada. Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua cabeça. Olha só, a cosmologia moderna inteira se apoia nessa frase. É um princípio de humildade cósmica. Ele diz, basicamente, que a gente não está num camarote VIP do universo. Não somos o centro de nada. Esse é o ponto de partida de tudo. E essa ideia tem um nome oficial, o princípio cosmológico. Ele se resume a 2 regras bem simples. Primeira, o universo é homogêneo. Isso quer dizer que, em escalas gigantes, ele é basicamente o mesmo em todo lugar. Não existe um centro. Segunda, ele é isotrópico, ou seja, para qualquer direção que você olhe, a vista é a mesma. Pensa numa floresta infinita. Não importa para onde você vire, você sempre vê a mesma coisa. Essa é a constituição do nosso universo. E a gente tinha a prova definitiva disso. A radiação cósmica de fundo. É tipo o primeiro choro do universo. A luz mais antiga que existe, uma verdadeira foto dele quando era só um bebezinho. E essa foto mostrava exatamente o que a gente esperava. Um calorzinho quase perfeitamente uniforme, com umas variações mínimas, que eram, e isso é o mais importante, totalmente aleatórias. Acontece que, quando a gente usou satélites mais modernos, tipo o WMAP e o Planck, para olhar essa foto com mais detalhe, a gente viu algo esquisito. O que a gente esperava? Um mapa de manchas quentes e frias espalhadas ao acaso. O que a gente encontrou? Uma coisa que simplesmente não podia estar ali. Um padrão. Uma organização, um eixo cósmico onde deveria haver só o caos. Essa anomalia, essa coisa tão bizarra e tão improvável de acontecer por acaso, ganhou um apelido bem dramático dos cientistas, o eixo do mal. Só pelo nome,
Já dá para sentir o tamanho do problema que isso representa para tudo que a gente sabe. Tá, mas o que exatamente está errado nesse mapa? São duas coisas principais. Primeiro, se o universo fosse uma música, o tom mais grave dela estaria baixo demais. É como se o bumbo da orquestra cósmica estivesse com defeito. E segundo, e mais estranho ainda, os dois maiores padrões que a gente vê no céu, que não deveriam ter nada a ver um com o outro, estão perfeitamente alinhados. Isso por si só já seria de arrepiar, mas o alinhamento desses padrões cria uma espécie de seta, uma linha, que cruza o universo inteiro. E a direção para onde essa seta aponta, bom, como a nossa fonte diz, é aqui que o queixo cai de vez. O eixo aponta para nós. Mais exatamente, ele está alinhado com o plano em que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Isso é uma heresia cósmica. O princípio básico diz que nosso cantinho do universo não tem nada de especial, mas a maior estrutura que a gente consegue ver parece que está organizada em relação a ele. Como assim? Ok, então, que diabo está acontecendo? Entramos agora numa investigação cósmica com 5 suspeitos principais. Vamos dar uma olhada em cada um, do mais simples ao mais louco. Suspeito número 1 foi só uma coincidência absurda. A chance disso acontecer por puro acaso é tipo 1 em 1000. Não é impossível, né? Mas é aquele tipo de sorte grande que deixa qualquer cientista sem dormir. Talvez a gente só tenha ganhado na loteria cósmica da bizarrice. É uma explicação, mas, convenhamos, é bem sem graça. Suspeito 2, a foto tá suja. Para enxergar essa luz do Big Bang, a gente precisa primeiro remover digitalmente tudo que está na frente, tipo a poeira e o gás da nossa própria Via Láctea. A ideia é que talvez essa limpeza não tenha sido perfeita e que a gente está vendo é só um borrão da nossa galáxia. O problema é que os cientistas já refizeram essa limpeza 1000 vezes, de todas as formas possíveis, e a anomalia continua. Suspeito 3, e agora as coisas ficam divertidas. E se o universo tiver um formato esquisito? Tipo, uma rosquinha gigante? É sério. No universo assim, que é finito, se você andasse em linha reta para sempre, acabaria voltando para o ponto de partida. A luz faria a mesma coisa, criando uma espécie de salão de espelhos cósmico. Esses alinhamentos poderiam ser só reflexos distantes. Suspeito 4, uma cicatriz do início do universo. Talvez lá no primeiro instante do Big Bang, algo muito, muito estranho aconteceu. Um evento que deixou uma marca, uma direção preferida no próprio tecido do espaço-tempo. E o que a gente está vendo hoje é só o fóssil dessa cicatriz primordial. E aí a gente chega no último suspeito, o mais radical, o mais assustador para a física. E se aquela nossa regra de ouro, o princípio cosmológico, estiver simplesmente errado? E se o universo não for igual em todas as direções? Então, como a gente fica nessa história? Pois é, no meio de um mistério gigantesco. A anomalia é real, os dados são sólidos e ela não vai embora. A ciência está num impasse, porque a maioria ainda prefere acreditar que é uma coincidência ou um erro que a gente não achou, já que as outras opções viram a física de cabeça para baixo. O futuro é uma grande interrogação. Mas é exatamente assim que a ciência funciona, né? O grande avanço não vem quando a gente confirma o que já sabe. Ele vem quando a gente encontra essas rachaduras no modelo, coisas que não se encaixam e que nos obrigam a pensar de novo. E o eixo do mal pode ser a rachadura mais importante da cosmologia hoje. No fim das contas, a dúvida é essa. O eixo do mal é só um eco do nosso próprio umbigo cósmico? Uma ilusão causada pela nossa posição? Ou será que ele é o primeiro sinal de uma realidade completamente nova? De um universo que é muito mais estranho e muito menos aleatório do que a gente jamais sonha. A investigação continua. E enquanto a gente não tem a resposta, o eixo do mal está lá, desenhado no céu com a primeira luz do universo, uma flecha silenciosa apontando para nossa casa, nos deixando com a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda de todas. Por quê? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Um censo. Mas não um censo qualquer, um censo galáctico. Pensa comigo. A gente conta as estrelas, né? Centenas de bilhões delas. E aí, claro, os planetas que giram em volta, as luas, cometas, asteroides, tudo aquilo que a gente conhece. Parece que não faltou nada na lista, certo? A conta fecha. Ou será que não? Pois é. E se eu te disser que essa nossa contagem tá catastroficamente errada? É que a gente tem essa mania de só olhar para o que brilha, né? Somos meio obcecados pela luz.
E por causa disso, a gente pode ter deixado de fora a maioria esmagadora da população da galáxia. E se os verdadeiros donos do pedaço não forem os planetas que a gente vê bonitinhos dançando em volta de uma estrela? É aqui que a gente começa a falar sobre os verdadeiros fantasmas da nossa galáxia. Estamos falando dos planetas errantes. Pensa no mundo que não tem sol, não tem uma órbita para seguir. Ele é um viajante solitário, sabe? Flutuando livre no vazio imenso entre as estrelas. Uma jornada que pode durar uma eternidade, talvez sem nunca chegar a lugar nenhum. A gente sempre achou que esses caras fossem super raros, sabe? Uma anomalia. Só que as simulações mais recentes estão mostrando uma realidade que é simplesmente alucinante. Se liga nisso. Os cálculos mais novos sugerem que para cada estrela que existe na Via Láctea, pode haver 20 planetas errantes. 20 para... Para pensar no que isso significa. Pensa naquela noite de céu limpo, cheio de estrelas. Para cada pontinho de luz que você está vendo, existem talvez 20 mundos inteiros, escuros e gelados, vagando sozinhos na escuridão. A conclusão é meio maluca. A nossa galáxia não é uma galáxia de estrelas, é uma galáxia de fantasmas. Beleza. Se tem tanto planeta assim por aí, a pergunta óbvia é: de onde eles vieram? Como é que eles nascem? E pelo que a gente sabe até agora, existem basicamente duas histórias de origem, e elas são bem diferentes uma da outra. De um lado, você tem o Exilado, um planeta que nasceu num sistema solar normal como o nosso, mas que foi expulso de casa num evento super violento. Do outro lado, você tem o Órfão de Nascença, um planeta que já se formou sozinho no meio do nada, na escuridão, sem nunca ter tido uma estrela para chamar de sua. Vamos começar pela história mais dramática, a do exílio. Imagina um sistema solar jovem. É um caos, uma espécie de sinuca cósmica, com planetas para todo lado. Aí você tem os grandões, os gigantes gasosos tipo Júpiter, que são os donos da mesa de bilhar. Se um planeta menor dá o azar de passar perto demais desse gigante, já era. A gravidade do monstrão funciona como um estilingue. Ela agarra o planeta menor e... zás! Arremessa ele para fora do sistema com uma força brutal. Uma velocidade tão absurda que ele nunca mais consegue voltar. É um bilhete só de ida para o exílio eterno. A outra história de origem é bem menos barulhenta. É mais solitária. Imagina uma nuvem de gás e poeira no espaço que não tem matéria suficiente para virar uma estrela. Ela é pequena demais para acender, mas ela ainda tem gravidade. Então, essa nuvem pode colapsar sobre si mesma e formar um planeta, direto, sem estrela, sem sistema solar. Esses já nascem órfãos, sozinhos na escuridão desde o primeiro momento. Então, não importa se foi expulso ou se já nasceu sozinho, o resultado final é o mesmo, um mundo flutuando no vazio. E aí vem o problemão para os astrônomos. Como é que a gente acha uma coisa dessas? Como se caça um fantasma cósmico? Pensa bem, ele não produz luz e não tem nenhuma estrela por perto para iluminar ele. Ou seja, ele é basicamente invisível. É como procurar uma agulha preta num palheiro do tamanho da galáxia que também é preto. Parece impossível, né? Mas a ciência, como sempre, tem uma carta genial na manga. E essa carta na manga foi escrita por ninguém menos que Albert Einstein. A ideia é a seguinte: a relatividade geral nos diz que qualquer coisa com massa, tipo um planeta, distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. E a luz, quando passa por ali, tem que seguir essa curva. Na prática, a gravidade do planeta invisível pode funcionar como uma lente de óculos. Uma lente cósmica que pode distorcer e, mais importante, amplificar a luz de qualquer coisa que esteja diretamente atrás dele. Ok, então vamos visualizar como isso funciona. Imagina que a gente está aqui na Terra com um telescópio apontado para uma estrela bem distante. A gente fica lá medindo o brilho dela, que é super constante. Dia após dia, a mesma coisa. Aí, num golpe de sorte cósmica, um alinhamento perfeito acontece. Um desses planetas errantes, totalmente invisível, passa exatamente na linha de visão entre nós e aquela estrela que a gente está observando. E é aí que a mágica acontece. Mesmo sendo invisível, a massa daquele planeta errante distorce o espaço-tempo.
E essa distorção age como uma lupa gigante, uma lente de aumento cósmica. Ela pega a luz da estrela que está lá atrás e foca ela, como se estivesse concentrando os raios de sol. E o resultado para a gente aqui no telescópio? De repente, a luz daquela estrela distante fica mais forte. O brilho dela aumenta, atinge um pico e depois volta ao normal, numa curva bem suave e simétrica. Esse blip de luz, esse pequeno soluço no brilho da estrela, é a assinatura digital de um fantasma que acabou de passar na nossa frente. E o mais legal é que essa caça aos fantasmas está prestes a ficar muito mais eficiente. Lá por 2027, a NASA vai lançar o telescópio espacial Nancy Grace Roman. A missão dele é basicamente essa: ficar olhando para milhões de estrelas ao mesmo tempo e esperando por esses blips. A expectativa é que ele encontre centenas, talvez milhares desses mundos. A gente vai finalmente ter o primeiro censo de verdade dessa população invisível. Ok, então a gente sabe que eles existem e está aprendendo a encontrá-los. Mas isso abre a porta para a pergunta talvez mais maluca e fascinante de todas. Como é um planeta desses? Como é um mundo que vive numa escuridão eterna, sem o calor de um sol? E será que um lugar assim poderia ter vida? Bom, se você olhar só para a superfície, a resposta é um sonoro não. As temperaturas lá são de congelar o cérebro, tipo uns 200 graus negativos. Qualquer atmosfera que existisse já teria virado gelo e caído no chão. Um deserto congelado. Mas o segredo desses mundos não está do lado de fora, está do lado de dentro. Funciona assim. Um planeta rochoso, especialmente um que seja um pouco maior que a Terra, gera seu próprio calor. Lá no núcleo dele, elementos radioativos estão decaindo, e isso libera energia. Agora imagina que esse planeta tem uma camada de gelo de quilômetros de espessura na superfície. Esse gelo todo funciona como o melhor cobertor do universo, um isolante térmico perfeito que não deixa o calor do núcleo escapar. E o que acontece debaixo desse cobertor de gelo? O calor aprisionado pode ser suficiente para manter um oceano gigantesco de água líquida por bilhões de anos. Tá, mas água líquida não é tudo. Vida precisa de energia, certo? E sem sol não tem fotossíntese. Fim de jogo? Talvez não, porque a gente não precisa ir muito longe para achar um exemplo de vida sem sol. Aqui mesmo, na Terra. No fundo dos nossos oceanos, onde a luz do sol nunca chega, existem ecossistemas inteiros fervilhando de vida ao redor de fontes hidrotermais. A vida lá usa a energia química que sai dessas fendas para sobreviver num processo chamado quimiossíntese. E aí é que a cabeça explode. Se a vida consegue fazer isso aqui no nosso quintal, na escuridão dos nossos mares, por que não conseguiria num oceano global, quentinho, protegido por uma capa de gelo, num planeta errante? Imagina só, um ecossistema inteiro que evoluiu por bilhões de anos na mais completa escuridão, se alimentando do calor do seu próprio mundo, sem sequer saber que uma coisa chamada estrela existe. Tudo isso força a gente a repensar totalmente a nossa visão da galáxia. Esses planetas errantes, eles não são só pedras perdidas no espaço, não são um lixo cósmico. Eles são, na verdade, personagens ativos na grande história da Via Láctea. Pensa neles como arcas cósmicas. São viajantes, não andarilhos. Eles carregam o material químico, a impressão digital do lugar onde nasceram e semeiam isso pela galáxia. São verdadeiras cápsulas do tempo. E quem sabe, talvez depois de vagar por eras, um deles passe perto o suficiente de outra estrela e seja capturado, ganhando um novo sol, um novo lar. Eles nos mostram que a galáxia é dinâmica, viva, interconectada. Então é isso. Da próxima vez que você estiver numa noite escura e olhar para cima, para as estrelas, lembre-se disso. Lembre-se da população invisível. Lembre-se que aquele breu imenso entre os pontos de luz não está vazio, de jeito nenhum. Ele está sendo cruzado, nesse exato momento, pelo voo silencioso e majestoso de talvez trilhões de mundos esquecidos. Cada um deles é um mistério esperando para ser descoberto. E alguns, bom, quem sabe, alguns deles podem até ser um lar. E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no maior caso de desaparecimento da história. Uma história que começa com o próprio universo e leva a gente para a pergunta mais básica de todas. Por que você? Por que qualquer coisa existe? Para começar essa nossa investigação, faz uma coisa para mim. Olha para sua mão. É sério, dá uma olhada nela. Sente ela aí.
Ela é sólida, ela existe. Pois é, o simples fato de você existir, essa é a pista principal no mistério mais profundo de toda a cosmologia. Porque, olha só que loucura, a sua existência, a minha, a do nosso planeta, tudo isso é, na verdade, a evidência de um crime. Um crime que quebrou a regra mais básica da criação. E o mais bizarro, o universo inteiro é a prova. Só que a vítima sumiu. Um universo gêmeo inteirinho que simplesmente desapareceu. Então vamos mergulhar nisso. Ok, para entender o crime, a gente precisa conhecer os personagens principais. A matéria, que é tudo que a gente conhece, e a sua gêmea desaparecida, a antimatéria. A primeira coisa que você tem que saber é que antimatéria não é ficção científica, ela é real, pra valer. Para cada partícula que forma, gente, tipo o elétron, que tem carga negativa, existe uma antipartícula idêntica, o pósitron. Mesma massa, tudo igual, só que com a carga elétrica oposta. É literalmente o reflexo da matéria num espelho. Só que tem um problema. Essas gêmeas têm uma regra fatal. Elas simplesmente não podem ficar no mesmo lugar. Quando matéria e antimatéria se tocam, elas se aniquilam. Puf! As duas desaparecem num flash de pura energia. É a conversão mais eficiente e violenta de massa em energia que existe. Aniquilação total. Agora, vamos voltar no tempo. Mas voltar muito. Lá para o primeiro instante do Big Bang, que é onde o nosso drama cósmico realmente começa. As leis da física são bem chatas com isso. Quando a energia pura do Big Bang virou massa, ela tinha que seguir uma regra de ouro, a da simetria. Para cada partícula de matéria criada, uma de antimatéria tinha que ser criada junto, uma para uma, sem exceção. O universo ali no começo era um lugar perfeitamente equilibrado. E aí que a conta não fecha. Nessa sopa super densa e quente, as partículas e antipartículas começaram a se encontrar e, puf, a aniquilação. Se o equilíbrio era mesmo perfeito, tudo teria encontrado seu par. O universo inteiro deveria ter se destruído, virando de volta um cosmos vazio, só com energia, só com luz. Mas, olha para sua mão de novo. A gente está aqui. Como? Bom, a teoria principal é que lá no comecinho a natureza trapaceou. A simetria não foi tão perfeita assim. Por algum motivo que a gente não entende, para cada 1 bilhão de partículas de antimatéria, o universo criou 1 bilhão e uma partículas de matéria. Só uma a mais. Para e pensa no que isso significa. Durante essa grande aniquilação, aquele bilhão de partículas de antimatéria encontrou o bilhão de partículas de matéria e sumiu. Mas depois que a poeira cósmica baixou, alguma coisa sobrou. Aquela partícula extra, solitária. E essa sobra, esse pequeno erro de arredondamento do universo, é tudo. Eu, você, as galáxias, nós somos o que restou. Isso responde uma pergunta, mas cria outra, talvez até maior. Por que isso aconteceu? Que lei da física permitiu essa preferência toda pela matéria? A investigação de verdade começa agora. Nos anos 60, o físico Andrei Sakharov listou 3 condições para que esse crime pudesse acontecer. Pensa nisso como a lista de um detetive, sabe? Primeiro, o universo precisava estar numa zona, fora de equilíbrio. Isso tá ok, a expansão rápida resolve. Segundo, precisava existir um jeito de criar mais matéria que antimatéria. E terceiro, o mais importante, as leis da física não podiam ser totalmente justas. Elas tinham que tratar a matéria e a antimatéria de um jeito um pouquinho diferente. E não é que, em 1964, a gente achou a prova? Experimentos mostraram que a natureza viola mesmo essa pau de simetria CP. Ela tem sim uma pequena, minúscula preferência pela matéria. A gente encontrou a arma do crime. A prova de que a natureza não é imparcial. O caso parecia resolvido, mas é aqui que o mistério fica mais profundo. Esse gráfico mostra perfeitamente o problema. A quantidade de trapaça que a gente já mediu em laboratório é muito pequena. Ela só conseguiria explicar essa fraçãozinha aqui do universo. Mas para explicar toda a matéria que existe, a gente precisa de uma fonte de trapaça muito, mas muito maior. A arma que a gente encontrou é pequena demais para o tamanho do estrago. Então, para onde a investigação vai agora? Vamos ver como os cientistas estão, hoje, caçando essa falha fundamental na perfeição do universo. As pistas hoje estão em lugares bem exóticos.
os cientistas estão de olho nos neutrinos, as partículas fantasma do universo, que talvez sejam a chave para essa violação de simetria muito maior. E lá no espaço, a estação espacial continua procurando por antimatéria primordial, tipo um núcleo de antihélio. Se achassem um, seria como encontrar um fóssil do nosso universo gêmeo. Mas até agora, nada. E isso leva a gente à conclusão mais maluca de todas. O universo complexo e incrível em que a gente vive só existe porque as regras foram quebradas. A nossa existência não nasceu da simetria, da perfeição. Ela nasceu de uma pequena, crucial e fundamental falha. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Nós vivemos na exceção da regra. E se essa imperfeição não for um erro, mas sim o que torna tudo possível, o que gera complexidade e beleza, e se essa quebra de regras for, na verdade, a coisa mais importante que já aconteceu, é algo pra gente se maravilhar, não acha? Agora, imagina só a cena. A gente tá numa sala totalmente escura e silenciosa, usando os ouvidos mais potentes que a humanidade já criou para escutar o universo. A maior parte do tempo é só um chiado calmo, sabe? O som de fundo do Big Bang. Mas aí, do nada, sem qualquer aviso, acontece. No meio desse silêncio todo, um grito. Um pulso de rádio com uma energia absurda, que dura menos que um piscar de olhos e some. Silêncio de novo. E é isso que nos traz para a pergunta que vale $1 milhão, um dos maiores mistérios da astronomia hoje em dia. Pensa nisso como uma história de detetive cósmico que está se desenrolando agora em tempo real. Hoje, a gente vai investigar esses sinais, os mais misteriosos que já captamos do espaço profundo. Os pulsos rápidos de rádio, ou como a gente chama, as FRBs. Tá, mas o que é exatamente uma FRB? Bom, o nome já dá uma boa dica, né? É um pulso, um clarão de ondas de rádio. Mas as palavras-chave aqui são rápido e colossal. Rápido porque dura só alguns milissegundos e colossal porque a quantidade de energia que isso libera é simplesmente de explodir a cabeça. Então, bora lá. Como é que a gente descobriu esse negócio? Olha, a história da descoberta é tão bizarra quanto os sinais. Não foi tipo um eureka num observatório em 2007. Foi num computador. O astrônomo Duncan Lorimer e o aluno dele, David Narkevic, estavam lá fuçando em dados de 2001, 6 anos atrás. E eles acharam um pulso tão forte e tão rápido que a primeira coisa que pensaram foi: ah, deu pau no equipamento, é um erro. Só que não era um erro. Tinha uma pista, uma espécie de assinatura digital ali no sinal que provava duas coisas. Primeiro, que era real. E segundo, que vinha de muito, mas muito longe mesmo. Essa prova tem um nome. É a medida de dispersão. E essa foi a pista número 1, que transformou uma falha de computador na maior descoberta da radioastronomia. E o jeito de entender essa assinatura é fascinante. Pensa numa corrida. O pulso de rádio sai da fonte com todas as suas frequências, as altas e as baixas, tudo junto. Só que enquanto viaja por bilhões de anos-luz no espaço, as frequências mais baixas, mais graves, vão ficando para trás, como um corredor mais lento. Então, quando o sinal chega aqui, ele não é um pá instantâneo. Ele chega como um pi-1, sabe? E o tempo que esse pi-1 dura diz pra gente exatamente a distância que ele viajou. E esse primeiro tinha viajado bilhões de anos-luz. Claro que o caminho não foi tão simples. Durante anos, os astrônomos ficaram quebrando a cabeça com sinais falsos que eles até apelidaram de péritons. Depois de muita investigação, a causa cósmica se revelou, bem, um pouco mais caseira. Eram os próprios cientistas esquentando o almoço e abrindo a porta do micro-ondas antes da hora. Isso só mostra como essa busca é difícil, né? Mas quando as FRBs de verdade foram confirmadas, o mistério só aumentou. Para você ter uma noção da potência disso, se liga. Uma única FRB libera em 1 milissegundo a mesma energia que o nosso Sol leva 80 anos para gerar. Pensa nisso, a energia de 80 anos do Sol num piscar de olhos. A pergunta é: que tipo de motor cósmico consegue fazer uma coisa dessa? Por um bom tempo, a gente achava que a fonte tinha que ser algo que se destruísse no processo, tipo 2 estrelas batendo uma na outra. Mas aí, em 2015, o jogo virou completamente. Os astrônomos acharam uma FRB a 121102. E depois, eles viram de novo, e de novo, era uma FRB que repetia. Isso jogou pela janela qualquer teoria de autodestruição.
A fonte tinha que ser algo que sobrevivia para pulsar de novo. E o fato dela repetir foi um presente dos céus. Porque aí a gente conseguiu triangular a posição dela com precisão. Pela primeira vez, tínhamos um CEP cósmico para uma FRB. E o endereço era surpreendente. Uma galáxia anã, pequenininha, a 3 bilhões de anos-luz, um lugar conhecido por formar muitas estrelas. Uma pista crucial na nossa investigação. Então vamos lá, vamos montar o nosso caso. Com todas essas pistas na mão, a caçada pela origem das FRBs agora tem 2 suspeitos principais. E eles representam 2 ideias totalmente diferentes sobre como o nosso universo funciona. O suspeito número 1 da ala explicação natural é o magnetar. Pensa assim, pega o núcleo superdenso de uma estrela que já morreu e dá para ele o campo magnético mais insano que você pode imaginar, um 4 trilhão de vezes mais forte que o da Terra. A teoria é que de vez em quando rolam uns terremotos estelares na crosta dele que liberam essa energia violenta que a gente vê como FRB. E, o mais importante, o magnetar sobrevive para pulsar de novo. E para essa teoria, a gente tem o que parece ser a prova do crime. Em 2020, o magnetar aqui na nossa própria Via Láctea deu um pulso de rádio que, apesar de ser mais fraco, tinha todas as características de uma FRB. Foi um flagra, a arma fumegante, a primeira vez que a gente viu um objeto que a gente conhece produzir um sinal desses. Parece caso encerrado, né? Mas não tão rápido. O pulso que a gente viu aqui na nossa galáxia foi milhares de vezes mais fraco do que as FRBs que a gente detecta lá de longe. E mais, a teoria do magnetar não explica muito bem por que algumas FRBs repetem com a precisão de um relógio. Ou seja, nosso suspeito principal é bom, mas o álibi dele tem alguns furos. E é exatamente quando as explicações naturais começam a falhar que a porta se abre para as ideias mais malucas e mais fascinantes. E se esses sinais não forem um fenômeno natural? E se eles forem artificiais? Parece coisa de filme, eu sei, mas é uma ideia que astrônomos muito sérios como Avi Loeb levam em consideração. Basicamente, existem 2 grandes ideias sobre isso. A primeira é que a gente está vendo o vazamento de energia de uma tecnologia alienígena, tipo o feixe de propulsão de uma nave gigante empurrada por rádio. Se esse feixe varresse a Terra, a gente veria um flash. A segunda possibilidade é que seja de propósito. Um farol galáctico, alguém piscando uma lanterna gigante para o universo num sinal claro de "Oi, estamos aqui". Mas o mais legal é que, enquanto a gente debate de onde elas vêm, as FRBs já se tornaram uma ferramenta científica espetacular. Lembra daquele efeito Pi-1, a dispersão do sinal? Então, usando isso, a gente consegue mapear e pesar toda a matéria invisível que existe no vazio entre as galáxias. É uma forma totalmente nova de estudar o cosmos. E isso nos traz de volta à pergunta final. O universo está mandando pra gente esses cartões postais super energéticos e super breves. De um lado temos um suspeito natural forte, o magnetar. Do outro, a alternativa de uma tecnologia alienígena. Seja qual for a resposta, a fúria de uma estrela ou a engenharia de uma civilização, ela vai mudar para sempre o que a gente sabe sobre o universo. O grito tá lá fora, ecoando. E pela primeira vez na história, a gente está ouvindo. E aí, na sua opinião, quem é o remetente? E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais antigos mistérios da astrofísica. É isso mesmo. Pensa numa chuva, só que completamente invisível, silenciosa, mas com uma força absurda. E ela tá caindo sobre todos nós agora, atravessando paredes, o seu corpo, o planeta inteiro. É um bombardeio que vem do espaço profundo a cada segundo e a gente nem se dá conta. Ok, vamos começar. Para a gente entender o que está acontecendo, vamos imaginar que estamos no meio de uma cena de crime. Mas não uma cena qualquer, uma cena de crime cósmica. Pensa bem, agora mesmo, você e eu estamos sendo atingidos por projéteis subatômicos. Partículas minúsculas arremessadas através da galáxia a velocidades tão extremas, mas tão extremas, que para elas o tempo praticamente para. E aqui vem a grande pergunta que os cientistas tentam responder há mais de um século. Quem ou o que está puxando o gatilho? A gente já tem alguns suspeitos, mas olha, o caso ainda está longe de ser resolvido. A nossa investigação começa com a primeira grande pista.
Uma descoberta que veio de uma aventura científica super ousada, lá no comecinho do século XX. Olha só que história. Um físico chamado Victor Hess achava que uma certa radiação misteriosa vinha do chão. Para provar, ele fez o que qualquer um faria. Subiu num balão com o seu equipamento. Ele esperava que a radiação diminuísse com a altura. Mas aconteceu o exato oposto. Quanto mais alto ele ia, mais forte ela ficava. A conclusão foi inevitável. As balas não vinham de baixo, vinham de cima, do espaço. Certo, então o que são esses raios? Bom, para começar, o nome engana. Não são raios tipo raios de luz. São partículas mesmo, matéria de verdade. A grande maioria, uns 90%, são prótons, que são basicamente núcleos de hidrogênio. O resto é quase tudo núcleo de hélio, com um pouquinho de elementos mais pesados misturados. Agora, se segura na cadeira para a gente falar da energia que essas partículas carregam. Em 1991, uma única partícula foi achada com uma energia tão, mas tão absurda, que os cientistas deram para ela o apelido de partícula Oh My God. É um número que o nosso cérebro simplesmente não consegue processar. Para colocar isso em perspectiva, imagina o seguinte: essa única partícula, menor que um átomo, tinha a mesma energia de uma bola de beisebol arremessada a 100 km por hora. Isso é milhões de vezes mais potente do que qualquer coisa que a gente consegue criar no nosso maior acelerador de partículas do mundo, o LHC. É simplesmente surreal. Então, como é que a gente faz para caçar esses fantasmas cósmicos? Se eles são tão poderosos, por que a gente não consegue só seguir o rastro deles de volta para a fonte? Bom, aqui está o grande problema. O espaço não é vazio. Ele é cheio de campos magnéticos por toda parte. E como essas partículas têm carga elétrica, elas são desviadas o tempo todo, como uma bola de pinball. Quando uma delas finalmente chega aqui na Terra, a direção de onde ela veio não tem mais nada a ver com a origem dela. A cena do crime está toda contaminada. Então, como a gente detecta eles? A gente não vê a bala original. A gente vê o local do impacto. Quando um raio cósmico desses bate lá no topo da atmosfera, ele se espatifa em uma cascata de milhões de outras partículas menores. E essa cascata, que chove sobre a gente, é o que chamamos de chuveiro atmosférico. E é aqui que entra o incrível Observatório Pierre Auger, na Argentina. Eles usam 2 métodos geniais. Primeiro, tanques de água espalhados pelo chão detectam pequenos flashes de luz azulada, a chamada radiação Cherenkov, quando as partículas do chuveiro passam por eles. Ao mesmo tempo, telescópios especiais olham para o céu e captam a luz ultravioleta bem fraquinha que o chuveiro deixa no ar. Juntando as duas coisas, eles conseguem calcular a energia e a direção do raio cósmico original. É um trabalho de detetive de altíssimo nível. Com essa perícia de alta tecnologia em mãos, chegou a hora de a gente analisar a lista de suspeitos. E para estar nessa lista, você precisa ser um dos fenômenos mais violentos que o universo tem a oferecer. Os únicos capazes de gerar tanta energia. Nossa lista tem 4 nomes de peso. Temos as explosões de supernovas, os monstruosos núcleos ativos de galáxias, ou AGNs, as inacreditáveis explosões de raios gama conhecidas como GRBs e os misteriosos magnetares. Vamos analisar a ficha de cada. As supernovas são as culpadas mais prováveis para os raios cósmicos de energia mais baixa, aqueles que nascem aqui na nossa vizinhança, na Via Láctea. A onda de choque da explosão é um acelerador incrível, mas a maioria dos cientistas acha que elas não têm força o bastante para criar uma partícula Oh My God. Agora, os AGNs. Imagine um buraco negro supermassivo no centro de outra galáxia engolindo estrelas e gás sem parar. Enquanto ele faz isso, ele dispara jatos gigantescos de plasma quase na velocidade da luz. Esses caras com certeza têm poder de fogo de sobra. São nos principais suspeitos. Se os AGNs são canhões, os GRBs são a arma do juízo final. São, sem brincadeiras, as explosões mais poderosas que a gente conhece. Em questão de segundos, um GRB libera mais energia do que o nosso Sol em seus 10 bilhões de anos de vida. Definitivamente candidatos perfeitos para as partículas mais extremas. E por último, os magnetários. Pense-se no que sobra de uma estrela, uma bolinha super densa, com um campo magnético com 4 trilhão de vezes mais forte que o da Terra.
A teoria é que esses campos podem se torcer e arrebentar, agindo como estilingues cósmicos gigantes que lançam partículas com uma violência absurda pelo universo. Tá, mas e daí? Por que a gente se importa com tudo isso? Por que gastar tanto tempo e dinheiro para resolver esse crime cósmico? A resposta é que essa investigação nos conecta com o universo de um jeito que a gente nem imagina. Essa chuva invisível afeta tudo. Ela pode ter ajudado a moldar a evolução da vida na Terra, causando mutações. Ela é um risco real para a nossa tecnologia no espaço, para os satélites e astronautas. E o mais importante, cada partícula é uma mensagem. Um mensageiro que viajou milhões de anos para nos contar sobre os eventos mais extremos do universo, nos lembrando que fazemos parte de um ecossistema cósmico vibrante e às vezes bem violento. Então, da próxima vez que você estiver aí parado, em um momento de silêncio, pense nisto. O eco da morte de uma estrela em outra galáxia, a milhões de anos-luz de distância, pode estar, literalmente, atravessando a sua mão neste exato momento. A chuva invisível continua caindo. E os detetives cósmicos continuam no caso, tentando desvendar a nossa mais profunda conexão com o cosmos. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada. E que jornada! Nós vamos para os lugares mais surpreendentes e promissores para encontrar vida fora da Terra. É uma viagem que está basicamente reescrevendo o mapa do tesouro cósmico. Essa é, talvez, a pergunta que mais mexe com a gente, né? Estamos sozinhos? Por séculos, a gente olhou para o céu procurando uma resposta, um reflexo. E claro, na era da ciência, a gente criou uma regra, um guia para essa busca. E essa regra ficou conhecida como a Zona Cachinhos Dourados. A ideia é bem intuitiva. A vida, pelo menos como a gente conhece, precisa de água líquida. Para isso, um planeta não pode estar nem perto demais da sua estrela, senão a água ferve e vai embora, nem longe demais, senão congela tudo. Tinha que ser na distância certinha. Por décadas, essa foi a nossa verdade quase absoluta. Mas e se esse mapa estiver incompleto? E se a gente estivesse procurando no lugar certo, aqui mesmo no nosso sistema solar, mas com a lógica errada? E se os lugares com maior potencial para abrigar vida estiverem bem longe dessa zona confortável? Escondidos no frio profundo do espaço. Para começar essa expedição, nossa primeira parada é lá em Júpiter, numa de suas luas chamada Europa. E olha, à primeira vista, ela parece só uma bola de gelo sem graça, geologicamente morta. Mas as aparências podem enganar e muito. A diferença é absurda. Pensa na nossa Lua. Ela é toda castigada por crateras, uma relíquia antiga e geologicamente morta. Agora olha para a Europa. A superfície dela é lisa, quase sem marcas de impacto. Isso só tem uma explicação. Alguma coisa está constantemente renovando essa superfície, tipo uma lixadeira cósmica que apaga cicatrizes do tempo. E essa não foi uma descoberta da noite para o dia. Foi uma investigação de décadas. Começou com as primeiras pistas da Voyager, lá nos anos 70, que mostrou essas rachadoras estranhas. Aí, nos anos 90, a sonda Galileu chegou lá e transformou a suspeita em uma evidência muito forte. E agora mesmo, a missão Europa Clipper já foi lançada e está a caminho para mergulhar de cabeça nesse mistério. A prova definitiva, a arma fumegante, como os cientistas dizem, veio com a Galileu. Ela detectou uma coisa incrível. Europa tem um campo magnético que não é dela. Ele é induzido pelo campo magnético gigantesco de Júpiter. E a única maneira disso acontecer é se existir uma camada global de algo que conduz eletricidade. No mundo de gelo, o melhor condutor que existe é um oceano de água salgada. E a escala disso é de explodir a cabeça. As estimativas sugerem que o oceano de Europa tem mais do que o dobro de toda a água que existe aqui na Terra. Todos os nossos oceanos, rios e lagos somados, não dão nem metade da água que pode existir lá. Um mundo de água escondido numa bola de gelo. Mas a Europa não está sozinha nessa. Se a gente pular de Júpiter para Saturno, a gente encontra uma candidata ainda mais maluca. Uma luazinha minúscula chamada Encélado. Sério, ela tem só 500 quilômetros de diâmetro. Ninguém esperava encontrar nada de especial ali. A história de Encélado é um verdadeiro filme de detetive espacial. A sonda Cassini chegou lá e topou com o mistério. O Polo Sul era muito mais quente do que deveria ser. Quando foi investigar,
Ela viu uma coisa espetacular. Geysers gigantescos, jatos d'água saindo de umas rachaduras que parecem listras de tigre. E aí, numa das manobras mais ousadas da história espacial, a equipe da missão simplesmente voou com a sonda através desses jatos. Foi como pegar uma amostra grátis de um oceano alienígena. E o que tinha nessa amostra? Tudo. Tinha vapor de água, claro, mas também tinha sais, o que prova que a água esteve em contato com rochas, tinha moléculas orgânicas complexas, os tijolinhos básicos da vida e o mais importante, hidrogênio e sílica, que é a assinatura química exata de fontes hidrotermais no fundo do oceano, iguaizinhas às que a gente acredita que deram origem à vida aqui na Terra. Então, vamos juntar tudo isso. O que Europa e Encélado estão nos dizendo? Elas estão nos dizendo que nesses mundos congelados, muito, muito longe do Sol, a gente talvez tenha encontrado a receita completa para a vida. Pensa assim, numa receita cósmica, você precisa de 3 ingredientes essenciais. Primeiro, água líquida. Check, os 2 têm. Segundo, compostos orgânicos, os blocos de construção. Check, os 2 têm. E terceiro, uma fonte de energia. Check, os 2 também têm. Só que a energia não vem do Sol, ela vem do cabo de guerra gravitacional com seus planetas gigantes, que ficam esticando e apertando as luas. Esse movimento gera calor interno e alimenta fontes quentes no fundo desses oceanos. Isso nos leva então para uma nova fronteira na nossa busca. A gente não está mais olhando só para planetas que parecem a Terra. A busca se tornou muito maior. A velha ideia da Zona Cachinhos Dourados, baseada na distância de uma estrela, ela não está errada, mas está incompleta. A gente descobriu uma nova zona habitável que não tem nada a ver com o calor de uma estrela, mas sim com a força da gravidade de um planeta gigante. Então, a caçada por vida agora não é só por outras terras, é também uma caçada por luas com oceanos. E pensa bem, se a gente encontrou 2 mundos com oceanos aqui mesmo, no nosso quintal, quantos mais não devem existir por aí? Planetas gigantes são comuns pela galáxia, e a maioria deles tem luas de gelo. O universo pode estar literalmente inundado de oceanos secretos, cada um uma possível incubadora de vida. Por toda a nossa história, a gente olhou para as estrelas se perguntando se estávamos sozinhos. Talvez a resposta não venha de um sinal de rádio de uma galáxia distante. Talvez a resposta esteja muito mais perto, nadando na escuridão eterna de um oceano alienígena, bem debaixo do nosso nariz. Será que a maior descoberta da história da humanidade está esperando por nós lá?